vai chegar a parte de playbook, o runbook. Uma coisa não existe sem a outra, né? Claro, o playbook consegue existir sem o tabletop, já o tabletop não existe sem um playbook. Então, na hora que a gente olhar para isso, né, chegamos à conclusão que é o tabletop, é um início, um excelente início. Qual que é a melhor maneira, né, para a gente compartilhar aqui com o público de como iniciar talvez esse exercício, né? O que eu tenho que olhar, por onde que eu tenho que fazer, eu envolvo muitas pessoas, não envolvo, o que você imagina, Marcão? Bom, eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu estava trabalhando no Galeão, tá certo? Eu tinha um certo cenário lá que uma parte do cenário, um dos componentes do cenário era parar o data center do aeroporto. E logicamente isso ia causar um caos absurdo no aeroporto. E para poder resolver isso, eu precisava envolver órgãos públicos do Rio de Janeiro, no nível municipal, estadual e até no nível federal. No federal. Como fazer isso? Essa é a sua pergunta, né? E aí, se a gente trouxer, o que eu vou contar, se você trouxer para o nível da empresa, se você quiser fazer um só interno, acho que vale para os dois. Eu uso o seguinte sistema. Eu chamo integrantes das áreas que eu identifico como que vão participar da solução e coloco eles para desenhar o problema. E eles vão desenhar o problema e também o caminho provável da solução. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo identificar cada uma das idiosincrasias de cada uma das áreas, que às vezes você não consegue ver, né? Você é especialista em tecnologia, você não consegue ver qual é o impacto que vai dar na área de comunicação quando ela pedir, por exemplo, quando pedir para a tecnologia botar um dark side em voga, né? Tirar a cara lá, o site do aeroporto com viaje bem, seja feliz, para colocar aquele preto e com as informações que precisa ter. Como é que vai ser isso? E quem vai falar isso? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu faço é, depois que eu estabeleci com eles, em função de um cenário que a gente colocou, o que eles acreditam que vai acontecer em cada uma das áreas, como é que isso se correlaciona? Quando eu entendi qual é a sinergia entre as áreas e como é que eu vou conseguir chegar no ponto, aí eu escrevo o cenário que eu vou colocar para as pessoas que a gente vai acionar durante a crise. E aí a gente divide de novo em 3 momentos. No nível estratégico, que é para a diretoria, no nível operacional, no nível tático e no nível operacional. E a gente aí, nesse momento, determina qual o nível do seu simulado, do seu tabletop. Você vai fazer um que vai ser só para a diretoria, você vai fazer um que vai ser no tático ou só no operacional. Ou você já fez esses 3 e você está na maturidade agora de fazer com os 3 funcionando ao mesmo tempo, que é o mais complexo de todos. Totalmente. Né? E essa crise que você vai treinar, ela é uma crise que vai ser resolvida só no nível operacional tático ou ela vai envolver o nível estratégico? Porque aí também muda de figura, né? Pronto, determinei o cenário, determinei os níveis. Agora, quem serão os observadores? Porque não adianta nada eu montei o cenário, eu vou determinar para as pessoas ou para as áreas que eles vão passar pelo exercício, se no final eu ter lições aprendidas, tanto deles como de quem está de fora, quem não está vivendo o caos controlado, vamos dizer assim, que é o simulado, né? E aí, quando eu determino os observadores, quais são os objetivos para esses observadores? E aí, quando eu faço isso, eu consigo fechar o meu planejamento do simulado. Devia ter gravado essa, hein? Cá, o que mais você adicionaria? Olha, indo pro lado de cyber, eu acho que depende muito da maturidade da empresa. Então,
Se você tem um BIA estruturado, você tem um plano de resposta, não, um plano de continuidade de negócio estruturado, definido, fica mais fácil. Aí você consegue aí fazer o teste de ponta a ponta, né? Você tem as pessoas-chave, você tem tudo ali que alimenta. Agora, se essas bases não tiver bem estruturada, aí complica, né? Aí fica mais complicado. E aí, aí eu entendo, aí depende da abordagem, né? Ou você estrutura de uma forma melhor, ou sim, começa em cenários pequenos. Você faz tabletop de um playbook de não, o antivírus não fez a parte dele, né? O que você faria nessa situação? E aí você vai evoluindo. Eu acredito que a evolução é o melhor cenário, né? Então, depende muito da maturidade, mas se você tem uma maturidade bacana, aí você testa tudo, né? Agora, se você está sentindo que ainda falta mudar o mindset da equipe, então começa com TI, vai nessa mais fácil, depois vai para o tático, e aí depois envolve esse level e imprensa, enfim. Maravilha. Gente, assim, acho que de forma mais direta, eu já vi alguns clientes, já vi alguns casos onde realmente fazia-se ao contrário. Era começando talvez ali pela parte do problema e evoluindo. Essa é a forma errada de você pensar numa resposta a incidente, tá? No tabletop. A forma certa, igual vocês dois colocaram, é de fato começar já pelo problema que aconteceu. O desastre já aconteceu, certo? Aconteceu o desastre, agora o que eu vou indo de trás para frente para entender quais são os passos. Então eu não vou pensar num ataque de ransomware primeiro, eu vou pensar que o meu ambiente parou. Meu ambiente parou, entendi, descobri o que é, foi um ataque de ransomware. E aí sim eu vou quebrando parte por parte, até o momento de parou, foi criptografado, não tenho backup, vamos chegar na decisão de pagar ou não pagar. Até isso tem que estar escrito. E aí onde você envolve operacional, tático e estratégico. Começando sempre pela visão de vocês mencionaram do operacional. Sim. Ou seja, é a própria equipe, né? Se vocês forem passar vergonha, passamos juntos. Depois disso começa a envolver o tático. E aí sim, bem alinhado, é chamar o executivo para aí sim dar uma aula, dar o show, né, relacionado a isso. Só tenho a agradecer, né? Mas antes de a gente finalizar aqui, abrir a perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, nós vamos passar o microfone. Fiquem à vontade, qualquer coisa relacionada a isso, tá? Imagino que não. Lá no finalzinho na esquerda, tem uma pergunta ali. Boa tarde, pessoal. Evandro, da OpenCo falando. Agradeço pelo papo, pelo painel. Vários insights, muito bom aí entender e obrigado por ter compartilhado a experiência de vocês. Tabletop, ouvi falar desse termo, desse nome, desse codinome aqui, né? É a segunda palestra. Eu queria entender um pouco mais se o tabletop é como se fosse um teste de mesa, um simulado, não seria um exercício prático de recuperação de desastre, por exemplo? Uma segunda pergunta agora, o tabletop eu posso usar tanto para um BCP ou para um DRP? Como que funciona isso? Essas duas questões. Obrigado. Bom, legal essa pergunta, né? Porque é bem esse insight. Acho que as duas situações estão bem próximas, né? O plano de recuperação, né, do negócio, como também o tabletop, né? No final, se tiver um incidente grave, você vai ter que acionar seu plano de continuidade de negócio. O teste, né, o tabletop, ele é um teste, como o Edu tinha nos falado, de simular uma crise. Então, por exemplo,
data center, não estou conseguindo comunicação com o meu data center. E a ideia é seguir tanto o playbook, né, para a gente identificar e fazer a contenção do incidente, como também a investigação e identificar o tamanho do problema. Então, seria sim um teste, mas seria um teste visando um problema da companhia que deixou de operacionalizar. Então, seria bem nessa vertente. Você vai procurar tanto tecnicamente o que houve, quanto a profundidade desse incidente e quanto tempo, né? Aí você consegue também medir o PCN, justamente para saber quanto tempo que levou para sanitizar, para encontrar, para voltar à sua infraestrutura, por exemplo. Eu concordo. O tabletop é uma ferramenta que você pode usar para você ter uma consciência situacional melhor sobre aquilo que pode acontecer. Então você tem o cenário lá, você vem desconstruindo ele, como você falou, e chega na causa raiz e depois você constrói toda a sua resposta. No meu entendimento, em relação à sua pergunta, também concordo com a Cá, você pode tanto usar no BCP como na recuperação de desastres. E hoje, eu faço muito mais tabletops do que testes únicos. Porque ele é mais completo e você consegue interagir mais, fazer com que as áreas interajam mais. Acho que eu respondi. Maravilha. E só um adendo, a hora que você fala assim, bom, eu preciso fazer o tabletop, que é uma simulação, e na hora de realmente colocar a mão na massa. É aí que entra os playbooks. Então vamos dar um exemplo. Eu tive uma parada, preciso fazer uma recuperação de um backup, algo do tipo. É nesse momento que você vai estar escrito lá, ativar o playbook X, que aí sim é o runbook completo das atividades técnicas, manuais, do que o time técnico tem que fazer. Quem é a pessoa responsável por aquele servidor, sistema, base de dados, qual que é o tempo que demora, porque a primeira pergunta que vai acontecer num ataque, que a diretoria vai fazer é, podemos voltar ao ar? Geralmente a gente responde rápido, né? Não, temos backup. A segunda pergunta que ninguém sabe responder é, legal, quanto tempo? Então, todos os testes têm que estar validados para nós termos certeza. Pessoal, encerramos aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a participação. Camila Rocha, Marcos Almeida, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E nos colocamos à disposição aí, tá bom?